Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Biologia com o Prof. Dinho e hoje nós vamos falar sobre fungos. Que tal a gente falar um pouquinho sobre os fungos, sobre a importância desse organismo do nosso meio ambiente? Então vem comigo! Para que a gente possa começar a falar sobre fungos, a gente precisa saber algumas características importantes dele. Primeiramente, ele é um organismo heterotrófico. Ele é um organismo também eucarionte. O que quer dizer isso? Heterotrófico porque ele não produz o seu alimento e ele tem que buscar isso no ambiente. E ele é eucarionte porque ele tem ali núcleo. Ele tem um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, por uma membrana nuclear. E esse núcleo, com esse envoltório, faz com que ele então esteja dentro do grupo, dos organismos eucariontes. Antigamente esse envoltório nuclear era chamado de carioteca, Hoje nós chamamos de envoltório nuclear, beleza? Além disso, pessoal, eles são organismos unicelulares. E também podem ser encontrados organismos multicelulares. Além disso, eles são organismos que fazem processos de simbiose, são simbiontes. Vou dar um exemplo, por exemplo, das micorrizas, os fungos ali conjuntamente com as plantas, eles auxiliam as plantas para que ela possa absorver mais sais minerais, e sais minerais é importantíssimo para as plantas, lá nas raízes das plantas, para que ela possa, com esses sais minerais e com a água, produzir a sua seiva orgânica, antigamente chamada de seiva elaborada. Outras características importantes é a sua parede celular. Parede celular dos fungos, ela é uma parede celular formada por um carboidrato, um polissacarídeo estrutural chamado quitina. É aquela mesma quitina que a gente encontra, por exemplo, na carapaça, no exoesqueleto dos insetos, dos artrópodes. Então, é muito parecida, a estrutura, de quitina da parede dos fungos com a dos insetos. Além disso, também muitos deles são parasitas, causando algumas doenças, e isso a gente vai ver no nosso curso de doenças microbiológicas. Nós vamos colocar uma parte sobre micoses, e além de serem parasitas, eles também são saprófitas, ou seja, eles trabalham na natureza, na cadeia alimentar, ali na teia alimentar e na cadeia alimentar, justamente na decomposição da matéria orgânica. Olha que importante, esses organismos para o ambiente, na decomposição da matéria orgânica, porque eles devolvem para o solo sais minerais, matérias inorgânicas, substâncias inorgânicas que são importantes para as plantas e enriquecem o solo. Também, a grande maioria deles são filamentosos. Eles possuem filamentos chamados hifas, e esses filamentos chamados hifas, eles podem ser tanto septados quanto não septados, que a gente chama de cenocíticos. E esses filamentos, o conjunto desses filamentos, acaba formando uma nova estrutura chamada micélio. E o conjunto desses micélios acaba formando o que a gente chama de corpo de frutificação. Dentro das classificações dos fungos, nós temos os quitrídeos. Eles são fungos aquáticos, eles estão em meio aquático e seus esporos são esporos flagelados. Já os zigomicetos, eles são fungos dos mais famosos que nós temos. Sabe aquele bolor que a gente encontra na fruta, na laranja ou no pão? Pois é, aquele mofo que nós encontramos são então do grupo dos zigomicetos. Já os glomeromicetos, eles são fungos micorrízicos, ou seja, lembra aquela micorriza que eu falei para vocês lá nas características? Mais de 80% das plantas tem ali um mutualismo, um processo mútuo, uma ligação simbiótica juntamente com os fungos. Por que isso? Porque os fungos, eles decompõem a matéria orgânica, e nessa decomposição da matéria orgânica, eles
colocam no solo muito mais sais minerais, muito mais matéria inorgânica. E isso é prato cheio para as plantas assimilarem ali pela raiz para poder produzir a comidinha dela, já que as plantas são autotróficas, né? Elas produzem o seu próprio alimento, mas elas dependem então desses sais minerais, da matéria inorgânica, para poder produzir a sua matéria orgânica. E nada melhor, né, do que a ajudinha desses fungos glomeromicetos para poder fazer essa simbiose que a gente chama de micorriza. Os ascomicetos é o maior grupo, né, de toda a classificação dos fungos. E eles são encontrados tanto em ambiente terrestre quanto aquático. E por que eles levam esse nome de ascomiceto? Porque eles têm uma estrutura de reprodução chamada asco e parece uma taça. Enfim, chegamos nos basidiomicetos. Eles são fungos onde nós encontramos como seus principais exemplos, né, de fungos, de estruturas. Os principais são os cogumelos e as orelhas de pau. Na reprodução dos fungos, é claro, temos as duas reproduções, tanto assexuada quanto sexuada. E na reprodução assexuada, nós podemos citar, por exemplo, o brotamento, podemos citar também a fissão e podemos citar também a fragmentação. E na reprodução sexuada, pessoal, olha que legal, as hifas, elas disparam moléculas sinalizadoras sexuais para que elas possam, no seu encontro, começar uma reprodução sexuada que levam 3 etapas. A primeira etapa é a plasmogamia. Quando essas hifas se encontram, elas ali fazem uma fusão do citoplasma. E depois dessa fusão do citoplasma, os núcleos se fundem também, que é o que a gente chama de cariogamia. Depois disso acontecido, começa então o processo de meiose. Agora, pessoal, fungo tem uma importância muito grande, inclusive para a sociedade. A gente pensa às vezes que a importância é só meio ambiente, né? Só a questão ambiental, mas veja bem, fungos, ele tem uma importância, para você ter uma ideia, a penicilina, que é aquele antibiótico, né, de amplo espectro, que é utilizado para várias infecções de bactéria, né? E a penicilina, ela é extraída do fungo penicillium. Então, para a produção, por exemplo, de fármacos, né, de medicamentos, os fungos, eles dão uma contribuição muito grande. Além disso, uma contribuição para a medicina, já que nós temos várias doenças que podem ser estudadas e estão sendo estudadas por serem organismos de difícil controle, né? Os fungos são organismos dificulta muito o controle. Então nós temos a importância do estudo, por exemplo, das micoses, né, do pé de atleta, de uma doença chamada tinha. Então tem várias doenças que nós vamos falar ainda no nosso curso de doenças microbiológicas. Além disso, a indústria alimentícia, pessoal. Olha só, os fungos do tipo levedura, que são fungos unicelulares, esses fungos, eles colaboram demais para a indústria alimentícia. Então, a partir desses fungos, nós temos, por exemplo, a fabricação de pães, nós temos também a fabricação de vinho, de cerveja, ou seja, de bebidas. Então, a importância dos fungos é muito interessante para a sociedade. Além, é claro, né, para o meio ambiente, que eles vão atuar como agentes de decomposição, eles vão atuar como fungos saprófitas, ou seja, eles vão decompor a matéria orgânica em matéria inorgânica, enriquecendo então o solo. Queridos, se vocês gostaram da aula de hoje, compartilhem, se inscrevam no canal Biologia com o Prof. Dinho e lembrem-se, aqui a biologia não tem limites.